Você já escreveu um código em Java que parecia perfeito até explodir em produção? Hoje vamos confessar os 5 pecados capitais que todo programador comete e, obviamente, como se redimir. No final, você vai ter 5 truques ou até mais para elevar o seu Java para o próximo nível. E agora a gente vai falar do primeiro pecado capital, que seria ignorar o null pointer exception. Null pointer exception é a exceção mais previsível de todas. É o pecado da preguiça. Você acha que não precisa checar null? Até o teu sistema cair. Então, dá uma olhada aqui neste código. Eu tenho um possível null pointer exception aqui, que foi criado uma string texto igual a null, e o cidadão foi pegar o texto e foi dar um ponto length para ver o tamanho dessa string. Claro, aqui eu estou olhando para algo que realmente é um null pointer exception. Agora imagine que eu tenho uma classe gigantesca com 300 linhas de código, ou até mais, e no meio tem uma string que eu vou dar o ponto length e vai explodir no pointer. Aqui eu tenho a visão. Quando eu tenho mais linhas, eu não tenho. Então, quais são as possibilidades para evitar o pecado do null pointer exception, que é o pecado da preguiça? A gente pode verificar se a string é diferente de nula antes de usar. A gente pode usar a classe optional, que foi introduzida no pacote Java útil, ou seja, optional.ifnullable texto, or else a gente vai dar um valor padrão se ela for nulo. Isso aqui vai evitar um null pointer exception. E a gente pode usar o require non-null example aqui, que é da classe objects, que também do pacote Java útil. Então a gente tem o require non-null else, que a gente passa o nosso objeto, e um texto padrão se ele for nulo. Então tudo isso você consegue fazer para evitar o pecado da preguiça. Agora vamos para o segundo pecado, o pecado de abusar de loops aninhados. Esse pecado eu posso dizer que é o pecado da gula, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês um grande exemplo deste pecado. Um looping aninhado feio para filtrar uma lista versus uma solução usando strings. Perfeito? Então, se liga aqui neste código. Bom, eu tenho aqui um nested loop example, onde eu tenho uma lista de nomes. Então, Ana, Bruno, Carlos e Daniel. Eu tenho uma outra lista de filtrados, ou seja, eu percorro essa lista, verifico se ela inicia com A, para jogar aqui, e eu quero filtrar todos que começam com a letra A. Perfeito. Beleza, esse é um exemplo clássico, né? Mas agora eu posso usar strings. Olha só, eu tenho uma lista de nomes, eu posso pegar nome.string.filter, filtrando com start with A e criando uma coleção. Simples assim. Isso facilita muito, tá? Essas expressões lambdas facilitam muito a nossa vida, principalmente se a gente colocar um for dentro do outro. Um outro exemplo de string é, eu posso criar uma nova coleção com todos capitalizados, todas as letras maiúsculas, por exemplo. Então eu tenho, Ana, Bruno e Carlos. Eu crio uma lista, uso o string para criar uma nova coleção com o nosso objeto string, tudo como to uppercase. Olha a facilidade que essas expressões lambda, esses strings nos fornecem para evitar esse tipo de pecado. Agora, pessoal, vamos falar do terceiro pecado, que é o pecado da ira. É não usar exceções corretamente. Por exemplo, um try-catch vazio, né? Um try-catch vazio pode ser o vilão de
todo o teu sistema. Então, vamos dar uma olhada agora nesta codificação aqui. Eu tenho um bad exception handle, uma classe. E o que ela faz? Ela tenta fazer uma divisão por zero. Todo mundo sabe que se eu for abrir uma calculadora e pegar 10 dividido por zero, vai dar um erro, né? No Mac ele dá, não é um número. Na grande maioria das calculadoras dá que não é possível dividir por zero. E no Java não é diferente, ele vai levantar uma exceção. O que eu preciso fazer? Eu preciso no mínimo tratar o cat, né? Não deixar vazio. Uma das formas de fazer é eu criar uma própria exceção, então uma classe minha exceção que estende ao exception, e eu posso fazer, levantar uma exceção dessa forma aqui. Minha exceção, erro personalizado, que daí tu tem algo para tratar. O que a gente não pode ter para evitar este tipo de pecado, o pecado da ira, é ter um cat exception vazio. Uma vez trabalhou comigo uma desenvolvedora que não dava erro no programa dela nunca. E depois a gente foi descobrir que não dava erro porque ela simplesmente nunca tratou uma exceção na vida. Então, evite este tipo de pecado. E agora nós vamos falar sobre o pecado número 4, que é esquecer da imutabilidade. Esse pecado eu posso dizer que é o pecado da inveja. Querer mudar objetos o tempo todo e acabar com bugs. Certo? Qual que é o grande problema aqui? Vamos analisar esse código. Deixa eu tirar aqui. Sempre quando eu troco a transição, ele bota um caractere estranho. Então, eu tenho uma classe que é um contador e dentro dela eu tenho um valor igual a zero. Public int valor igual a zero. O que acontece? Se eu for usar essa variável valor, que é um contador, com threads, pode causar problemas de concorrência, perfeito? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar esse contador em imutável, que seria colocar o final dentro dele, perfeito? Então, se eu tenho um final dentro dele, ele vai ser imutável e dessa forma aqui não vai ser possível uma thread roubar o valor dele. Uma outra funcionalidade que nós temos agora é os records. Então, eu posso criar uma variável contadora usando records. Ou seja, eu tenho uma classe com um record que me obriga a passar o nome e a idade. Tudo isso aqui já é final. Então, eu não vou ter problema de concorrência. Perfeito? Agora, vamos para o último pecado. É o pecado do orgulho. Achar que o seu código é muito rápido sem testar. Ou seja, o pecado de ignorar a performance do seu código. Exemplo, string concatenada em looping. Deixa eu colocar aqui para vocês o grande problema. Se liga no código. Eu tenho aqui uma classe chamada string concatenation example que eu criei, que eu tenho um resultado e eu fiz um laço de repetição aqui de 10.000 e eu vou simplesmente usando mais igual ao i para i fazer a concatenação. Isso aqui, a cada laço, a cada volta neste laço, ele cria uma nova instância e uma nova string. Agora, se eu utilizo um string builder, eu tenho uma velocidade tremenda e infinita em relação ao primeiro exemplo. Então, evite o pecado do orgulho. Teste sempre a sua codificação. E de forma rápida é isso, tá? Evita esses 5 pecados e o teu Java, a tua codificação, ela vai ser mais limpa, mais rápida e mais confiável. E eu quero que vocês coloquem nos comentários qual pecado você já cometeu. Conta aí para mim. E se curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreva para mais dicas. Fui!